Game Over Brasil! Bom, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, a gente vai fazer uma análise do discurso que teve na Paulista do Bolsonaro e da galera toda. Vamos ver se a gente consegue fazer ele inteiro, se não ficar muito grande, qualquer coisa eu vou cortando algumas partes. Mas a gente vai fazer essa análise desse discurso o que tem de novo? A pergunta sempre vai ser o que tem de novo na política, né? Porque você vai perceber que esses discursos eles meio que falam sempre a mesma coisa e é ultimamente pro TikTok, né? Então vamos direto a esse discurso aí, vamos ver o que acontece, sem delongas, sem enrolação. Ali está o começo do discurso, então a gente vai fazer essa análise. Esse começo aí, né, de Bolsonaro ser o farol da direita é muita exaltação para quase nada, né? Porque já está inelegível, já foi o novo na política, né? Apesar de quando ele se candidatou ele já tinha mais de 30 anos de vida pública, mas conseguiu emplacar do novo da política. E agora a gente viu que está inelegível, então não tem mais o que, né? O que movimenta ainda é muito burburinho na rede social, mas você vê que mobilizar pessoas mesmo ainda não tá mais aquele, como teve nas outras manifestações, tá mais um político normal, um vereador, quem sabe até mesmo uma mobilização de um deputado estadual, mas nada muito além disso. O senhor é que nos guia para dizer nós estamos no caminho certo. E agora, a nação brasileira, o povo brasileiro vai poder gritar e ouvir aquele que é a referência da direita do Brasil. Ele é Jair, 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 Jair. Não tá em looping, gente, tá? Não tá em looping. O cara tá empolgadão mesmo. É a referência da direita. Eu acho que é o que ainda se desponta como você olha e vê que é da direita, mas é da extrema direita, né? Não é da direita saudável, é da polêmica, enfim, de tudo mais. Vamos continuar nesse looping infinito, vamos ver até quando esse cara consegue continuar. Jair Messias Bolsonaro! Jamais esperava ser vereador na minha vida. Acabei sendo. Bonito demais. Fui ser deputado federal. E só um milagre explica a minha eleição para presidente em 2018. Você vê de novo, né, colocando Deus, milagre, alguma força acima para ele estar onde está. Mas não é, né? Tudo tem método, tudo tem planejamento, não foi algo divino, foi algo pensado e trabalhado. Não se engane que não teve esforço para ele ser presidente, teve sim, tá? Para você ser presidente não é algo milagroso, é algo com muito esforço, muita estratégia. Milagre da vida. E que entendo eu, na minha fé, um propósito de Deus. Quem me acusa pode ter muita coisa ao seu lado. Mas nós temos 3 que eles não têm. Nós temos Deus, a verdade e grande parte da população brasileira. Você vê de novo, né, colocando Deus, que é uma coisa que você, sinceramente, a gente não sabe se é verdade ou mentira, porque envolve Deus, né? Então, tipo, um ser, uma religião, então isso pega muita gente e não deixa de ser uma mentira, né? Se Deus está do lado dele, então quer dizer que Deus não está do lado de mais ninguém. Quem não pensa diferente dele não está com Deus? Mentira, isso não existe, não é possível ser provado. Então, mais uma vez, envolve um discurso emocional que vai colocar a religião no meio, que é perigoso. Religião e política misturada, você não consegue discernir, é perigoso, é manipulador e pega muita gente. Segundo, a verdade. Que verdade, né? A verdade deles, a verdade que eles cometeram atos criminosos para tentar dar o golpe. Qual verdade é essa? O quê? E uma parte da população aí, sim, tá correto. Vocês me fortalecem para ser o porta-voz de vocês. Bom, se essa galera fortalece ele, significa que não tá tão fortalecido, né? Porque se você parar para analisar, já tem pouca gente aí
nesse ato. Ah, mas era dia do Super Mundial, tava frio, tava quente, então vai ter milhares de desculpas que eles colocaram para colocar por que não tinha tanta gente. A verdade é que tá perdendo força, não tem outra explicação. A eleição. Depois, vocês não imaginam a coragem, Tarcísio, para você convidar e as pessoas aceitarem a ser seu ministro. As pessoas ocuparem. Você pode perceber, agora o Tarcísio já está no palanque com o Bolsonaro. O Bolsonaro está inelegível e vai ser muito difícil, ou praticamente impossível ele reverter isso. Então ele já está passando a bola por Tarcísio. E o que isso mostra? Isso mostra que já começou a eleição. Só não vê quem não quer, entendeu? Então já começou essa eleição e daqui para frente a gente vai ter mais essa percepção com esse discurso e com os próximos. Mas vamos focar nesse por enquanto. Funções em bancos oficiais e também nas estatais. Confesso a vocês, essa segunda parte foi muito mais difícil do que a primeira. Mas ficou uma marca no meio de vocês. Que o Brasil tem jeito. É só não roubar que a gente vai para frente. Na política, ousadia, é você aprender a dizer não e não sempre sim. Jamais poderia eu imaginar que um dia estaria falando para um grande público sobre justiça, anistia. Vem de novo aí a anistia, né? Então, se você não for muito ligado na política, você vai lembrar que qualquer bolsonarista de carteirinha diria que preso bom é preso encarcerado, cometeu crime cadeia e, enfim, diversos falas nesse assunto. Concordo perfeitamente. Mas quando eles cometem crimes, aí você fala em anistia, fala que não era bem assim, entendeu? Então sempre vai ter na política dois pesos e duas medidas, ainda mais quando for no quesito de manipular o povo. Perspectiva, futuro do seu país. O que aconteceu? Por muito tempo, deixamos de lado a política. Sempre dizíamos que os políticos eram todos iguais. E as cadeiras vazias foram ocupadas com este pessoal da esquerda que está aí. Em 2018, quem decidiu a eleição foi esse cara aqui. Um telefone numa prancha de surf. Esse foi meu maqueteiro. Mas tínhamos naquele momento a liberdade de expressão. Podíamos nos manifestar. E no Facebook, por noite, agregávamos. Aí, de novo, podíamos nos manifestar de qualquer forma. Qualquer forma de manifestação política é válida. Você pode contar mentira sobre o seu adversário e ficar por isso mesmo? Você pode usar isso para manipular o voto? Então são perguntas que a gente tem que ficar atentos. Pode tudo na política? Vale tudo? Só não vale perder? Ou não? Tem que ter ética como se faz campanha. Então você vê que tem estudos, eu já trouxe no canal como se dissemina fake news, como é feito essa manifestação. Já foi constatado que sim, na primeira eleição do Bolsonaro, teve disparos imensos de fake news no Twitter, através de bots e através de redes e através de tudo isso. É justo, porque a rede social ela manipula a perspectiva de mundo das pessoas. E você acaba entrando numa bolha. Amanhã vai sair um vídeo só sobre uma pesquisa muito boa, só sobre bolhas e como eles chamam, né, galerias de eco dentro das redes sociais, que fica ecoando sempre a mesma fala, sempre a mesma coisa e alimentando todo mundo sobre um assunto falso. Então é justo, é certo, é honesto a fake news. Como eu já disse, a fake news não é de hoje, que se faz nas eleições, a fake news não é de agora, mas agora é mais simples e mais fácil de entender como elas funcionam. Isso é liberdade de expressão? Poder manipular as massas com mentiras? Fica a pergunta. Mais de 400 mil pessoas. E fiz uma coisa também, Silas Malafaia. Você é pastor. Eu apenas li a Bíblia na fronteira de 79 a 81. Pegamos uma passagem bíblica
lá do João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é difícil você falar a verdade para um amigo seu. Então, é o que eu trago aqui. Tem que trazer o maior tipo de estudos científicos para você tomar suas próprias decisões. Mas é a verdade de quem que eles querem falar aí? Lembrando, novamente, política e religião misturada é complicado. A política e a religião têm que andar separadas, cooperando, mas não juntas. Você não pode colocar política e religião, porque a religião já é um sistema que manipula muito as pessoas. E você coloca ela junto com a política, que a política sim tem interesses, a religião não. A religião não deveria ter interesse, a religião deveria querer o bem-estar do ser humano independente de quem ele seja. Mas a política não, a política tem interesses, a política tem lado. A religião deveria ter lado também. Mas ela liberta. Então o marqueteiro aqui, Carlos Bolsonaro, me botou na presidente da República, juntamente com mais algumas pessoas, obviamente. Mas ele foi o cérebro, foi a minha espinha. Ao longo de 4 anos, enfrentamos pandemia, uma guerra lá fora, uma tragédia de Brumadinho, uma crise hídrica de 21, mas nós vencemos tudo isso. Eu ali falei para vocês a importância da liberdade. Comprei 600 milhões de doses de vacina, mas falei, eu não vou tomar. Você tem que ter liberdade para escolher o seu futuro. Não, na questão das vacinas não. Você não pode fazer nenhum tipo de ação que prolifere mais o vírus. Então você defendeu que as pessoas não tomassem a vacina, espalhou fake news, falou que ia virar jacaré, falou que estava causando síndrome de Down, fez um monte de declaração errada e criminosa. E é isso. E as pessoas. E você vê que no discurso se esquece. O tempo se esquece. Você pode ou não tomar vacina, é uma coisa, mas você não pode proliferar o vírus. Você não pode espalhar doenças, certo? Você arca com as consequências. Não vou entrar nessa questão. Se um dia uma grande rede de televisão me der espaço, falarei como é o Brasil. Acabando, 22. A mão pesada do Tribunal Superior Eleitoral fez-se valer na balança. Onde eu era proibido de fazer tudo, o outro lado podia fazer qualquer coisa. Me acusar de tudo, até da morte da Marielle Franco. Me acusar de genocida, de misógino, de não gostar de nordestinos, de não gostar de negros. Sim, por causa das declarações. É muito fácil, é óbvio. Você falou diversas vezes essas coisas. Então, declarações. Você é o presidente. Gente, é o seguinte: é o presidente. Não é o dono do boteco. Não é o seu amigo do bar. Não é o seu amigo da escola. Não é, é o presidente. Tem que ter uma postura. Tem que ter um tipo de ética na presidência. Não essa. Falar qualquer coisa e tá tudo certo. Porque eu sou honesto. Tivemos até a tal cartinha pela democracia, que me tirando de lá, estariam garantindo a democracia no Brasil. Olha quem eles botaram no meu lugar. Se fala em golpe, quem tirou o cara da cadeia? Quem o descondenou? Quem botou a mão pesada na balança do TSE? Quem o colocou na presidência da República para pagar vexame agora? Como acabar? Eles é a população. A não ser que ele novamente venha atacar as urnas. Aí já é de novo o mesmo assunto. Não tem nada novo, é sempre a mesma coisa. As urnas que não funcionam por um sistema maluco que deu a maioria no Congresso. Então, as urnas são fraudadas para a presidência, mas para Congresso não. Mais uma vez, nada de novo. Sempre as mesmas teorias da conspiração, que nada é provado, porque tem sempre eles, um ser onipotente, onipresente, que ninguém sabe o que é, que manipula tudo. Vamos ver a Embraer perdendo um contrato de 15 bilhões de reais. Uma empresa outra. Porque na Rússia estavam lá ditadores e que nós de guerra o atual presidente do Brasil. Outras consequências virão. Não, quem foi visitar o Putin foi você. O Bolsonaro que foi visitar o Putin. O Lula nunca foi. Então, aí eu não sei do que ele tá falando. Começa aquela embrolação, dados sem nenhum tipo de explicação só para viralizar no TikTok. Isso é um corte do TikTok, certeza que vai acontecer. O Lula assume pelado no conflito Irã-Israel. Ele ficou do lado do Irã, aquele país que é a bomba atômica, para varrer Israel do mapa. Outras consequências. Ele ficou do lado do Irã porque foi um ataque, só porque falaram que daqui a uns anos vai ter bomba atômica, um ataque preventivo. Então, se ataques preventivos, na ideia que o Lula construiu, se ataques preventivos forem habitualmente utilizados, então, de repente, daqui a pouco a gente pode atacar a Venezuela, que pode ser que um dia eles invadam o Brasil,
ou a Venezuela pode atacar o Brasil porque pode ser que a gente... Entendeu? Então é a ideia do ataque preventivo que estava ali em discussão. Você pode atacar alguém preventivamente mesmo sabendo que ele ainda não tem a bomba? Então fica essa pergunta. De acordo com a ONU, não. Mas Estados Unidos e Israel fizeram isso preventivamente. Não teve um outro tipo não teve um outro tipo de motivo. E fora isso, que Irã ia ter bomba atômica, isso já vem falando desde a década de 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 e agora em 2025 eles atacaram. Mas até agora comprovadamente não tem a bomba atômica. Então é por isso que se ficou contra Israel. E entendam, não foi contra o povo israelense, foi contra o governo de Israel. Infelizmente virão contra nós. 2022 foi triste. Arrastava milhões de pessoas pelo Brasil. Aqui em São Paulo, motociata com 300 mil motociclistas. Assim no Brasil todo. 1 milhão de CACs conosco. Homens e mulheres da segurança, 1 milhão de pessoas, a grande maioria conosco. E agora não consegue colocar mais de 10 mil pessoas na rua. Então você vê que as pessoas também estão enxergando uma diferença. Não é mais aquele Bolsonaro de 2022. Já está bem desgastada a imagem. Agro conosco. Quem produzia? Conosco. Os mais humildes do Nordeste, levamos a água para lá. Até prezado governador Zema. Lá, levamos água para lá. Todo mundo leva água para o Nordeste. Todo mundo tem esse discurso direita, esquerda. E sempre é o mesmo discurso. Sabe? Nada de novo. Jequitinhonha, região mais pobre do seu estado. Nós conseguimos, com o nosso ministro Saxida, regularizar a exploração de lítio naquela região. Em Minas, nós resolvemos a questão da cota 762 de Furnas. Em Minas, nós conseguimos, junto com o Tarcísio, 3 bilhões de reais para o metrô de BH. Nós fizemos o possível. Mas isso o presidente faz. Tem que dar um troféu para você fazer a parte que te cabe como presidente? Ou queria que travasse todo o país? O que tem de novo, né? O que tem de novo nisso tudo? Vamos ver. Será que tem alguma coisa de novo ou é só um outro discurso falando a mesma coisa para viralizar? Não esperava, confesso, aquele resultado. Mas no dia 1º, eu me pronunciei à nação e comecei dizendo: vão sentir saudades da gente. Você só sente saudades quando alguém vai embora. Ali eu anunciei que estava indo embora. Falei também que nós não somos iguais à esquerda. Nós respeitamos a Constituição, a família. Falei muita coisa. Mas quem respeita a Constituição quer dar golpe? Quem respeita a Constituição vai embora do país antes de passar a faixa para o outro? Não sei, né? Parecendo que não é mais um discurso normal, né? Assim, que os fatos não correspondem às ações. Numa cadeia, num grupo enorme de jornalistas. No dia seguinte, o Brasil estava parado, com quase 1.000 pontos de estrangulamento de caminhoneiros. Eu tive a humildade de fazer um vídeo e pedir aos caminhoneiros para que desobstruíssem as pistas, que o Brasil pagaria um preço muito alto no tocante à economia. Se eu quisesse o tumulto, o momento seria a partir daquele, com a boa vontade dos caminhoneiros. Ato contínuo, a pedido do atual mandatário. Continua sendo um ato criminoso. Os caminhoneiros estavam lá, travando as ruas, com um ato criminoso. Então, o crime, você quer fazer, você perdeu a eleição, você tá do lado errado, ou do lado que perdeu, e você quer cometer crimes para que volte a pessoa que perdeu. É crime, acabou, não tem outra opção. Se você vai lá hoje, fecha a rua, aquilo lá é crime. Porque você perdeu a eleição, porque você não concorda com alguma coisa. É crime, acabou, não tem o que falar. Fizemos a transição pacífica, elogiada por Geraldo Alckmin, que foi responsável para receber isso do nosso lado. Nós nomeamos 2... Não, a transição foi pacífica porque ficaram pessoas para fazer a transição, não porque você fez a transição. A gente sabe que é meio incapaz administrativamente. Então as pessoas que ficaram no lugar tomaram as rédeas do país, e você foi viajar, foi para os Estados Unidos, e aí eles fizeram a transição. Agora você estava isolado. Você não estava aqui administrando isso tudo. Você estava fugido. Comandante de força, a pedido desse cara que está no governo agora. Quem quer dar golpe, nomeia comandantes a pedido do opositor. No dia 30
de dezembro, graças a Deus, resolvi sair do Brasil. Algo me fez sair do Brasil. Não era apenas para não passar faixa. Jamais eu passaria faixa para um ladrão. Tá vendo? E aí volta ao que fala. Mais uma vez, atacando a democracia. Isso, a gente já tem vídeos no canal sobre isso. Mais uma vez, deixando a democracia, a erosão da democracia, atacando a democracia. É isso? É o caminho? Atacar constantemente a democracia é o caminho? Eu acredito que não. Tá aí, ó. Orquestrado pela esquerda. Você tá vendo? Todas as provas apontam que não. Não foi algo orquestrado pela esquerda. Todas as investigações apontam que não. Os mandantes, as pessoas que pagaram os ônibus e tudo, aponta que não foi. Porém, tá aqui mais uma... Não sei o que é, eu nem sei o que falar. Uma loucura que vai normalmente alimentar as teorias de conspiração e tudo mais. Mais uma mentira, né? E vai ser repercutido. Eu sabia o que ia acontecer. Tanto é que as imagens de quase 200 câmeras sumiram. Tudo foi quebrado antes daquelas pessoas que, em parte, estavam no acampamento chegar. No dia seguinte, essas pessoas foram presas. Não, as câmeras estão sendo usadas para prender as pessoas. Mais uma informação mentirosa. Por quê? Porque é disso que se alimenta as fake news. Um discurso desse, cortado, mandado para milhões de bolhas, e as bolhas alimentando tudo isso, e aí alguém já fala não, e entra mais as teorias da conspiração, e mais uma vez a erosão da democracia vem acontecendo porque estamos polarizados. Lembrando, você só precisa pensar um pouquinho, não precisa ser gênio, sabe? E entender o discurso. Eu sei que é doloroso, mas vale a pena entender o discurso dos políticos, tanto da direita quanto da esquerda. E assistimos hoje condenações a 14, 15, 16, 17 anos de prisão. Numa semana passada, uma mulher com 7 filhos, 6 menores, foi condenada a 14 anos de cadeia. Ah, tá. E aí quando é um pobre favelado, uma mãe pobre favelada, pode. Então não faz sentido. É cadeia para todo mundo. Seguiu a lei ou não seguiu a lei. É isso? Ou não? Quando é do seu time cometendo crime, tem que ser julgado diferente. Então, essas incoerências dos discursos que fazem com que a gente fique de olho. Que pense. Não, tô dizendo que você não pode votar mais na direita ou na esquerda, não tô falando isso, eu quero que você entenda e tome a melhor decisão na eleição. A eleição começou, o Tarcísio já tá aí pro discurso, então a gente só precisa ver. Era bom. Como a Débora, que seus familiares estão aqui agora, o Maria foi confirmado, 14 anos de cadeia, ela com 2 filhos pequenos. Isso não é justiça, é uma brutal injustiça. Por isso nós lutamos por anistia. Não, mas as penas são determinadas na Constituição. Vocês que eram deputados nunca tinham visto isso? É o trabalho de vocês, pô, ver o que tá certo, o que tá errado, o que precisa mudar, o que não precisa. E vocês nunca viram isso. Que é um remédio previsto na Constituição, de iniciativa própria do Parlamento brasileiro, independentemente de qualquer um dos outros 2 poderes. É o caminho da pacificação. E quem colabora com ela, mesmo sendo algoz, concordando, é um gesto de altruísmo. Nós esperamos que essa anistia tenha o apoio dos outros 2 poderes, além do poder legislativo. Mas a anistia é inconstitucional, meu irmão. Você quer anistia pros seus amigos que cometeram crime, pra galera que curte você. Acabou, mano. Crime é crime. Vocês vão agora vão cometer crime e anistia, cometer crime e anistia, cometer crime e anistia. Não pode. Não pode fazer anistia. Não vão aprovar, o Supremo não vai deixar, porque foi crime. E acabou. E essa anistia não é pra quem tá sendo preso por pouco, não, por invadir, quebrar o Congresso, que é um absurdo, por pichar a estátua, não é um absurdo, mas não vai ser pra esses caras, a anistia é pra você que tava lá em cima, você era o presidente dessa bagaça. Se você não sabia, então você é incompetente e burro. Se você sabia, você é incompetente e burro porque não conseguiu efetuar com clareza e com sucesso. E se você nomeou as pessoas que estavam lá pra isso e deixou acontecer, é outra incompetente e burro, pô. Acabou. Então você é incompetente e burro, e não é criminoso, ou você é criminoso e incompetente e burro. Não tem muita saída. Certo? Nós podemos mudar o destino do Brasil. Nós podemos trazer a pacificação. Se alguém aqui agora está reclamando da sua vida, lembre-se que pessoas iguais a você
Inocentes, humildes, mães, pais, avós, agora estão olhando para cima e vendo um concreto numa penitenciária. Quem está preso e deve alguma coisa? Mas ninguém obrigou eles a ir lá, pichar muro, pichar estátua, tacar fogo, invadir, quebrar relógio. Ninguém obrigou. Era a ideologia que estava ali, era a aura que estava ali, que tudo podia porque ia ter o golpe, depois ia todo mundo se safar e os generais iam entrar na jogada e ia tomar conta do país. Esquece, não vai ter general, pelo menos nos próximos 50, 60 anos, que vai querer tomar conta dessa bagunça. Eles estão lá de boa, vivendo a vida deles, sem muita encheção de saco, ganhando dinheiro, muito bem pago, tá? Então, para que eles vão querer pegar isso para eles? É uma puta pizza administrar o país. Eles já ganham lá seus 30, 35 mil reais por mês, porque quase sem encheção de saco, porque a gente não vai entrar em guerra nenhuma. Eles treinam lá as tropinhas deles, e é isso, sabe? Então, esquece. Não tem general que vai entrar para administrar esse país nessa bagunça, tá? Agora, quem está preso e nada deve, isso é uma tortura. Isso é um crime que, tenho certeza, para quem acredita, não terá perdão no dia do juízo final. Mais uma vez aí, misturando Deus com assuntos dos homens, sabe? Que pega muita gente. Alguns acham que são imortais, mas um dia todos nós chegará. Dizia a vocês que esses que estão sendo condenados com as acusações, tentativa armada de se levar o Estado Democrático. Que arma foi apreendida? Busquem as polícias legislativas da Câmara e do Senado. Nenhuma arma foi apreendida, a não ser um estilingue com algumas bolinhas de gude. Que tentativa. É arma, faca, é arma, estilingue, bolinha de gude, é arma dependendo do que for usado, para que for usado, para destruir patrimônio. Então, mais uma vez eu digo, é um discurso para tentar tirar o dele da reta, não é para ajudar essas pessoas. Se quisesse ajudar essas pessoas, não tinha feito essa mobilização toda para ir para Brasília, tá? Tinha deixado as pessoas em casa e pronto. Que vai mais dessa? Golpe de Estado, 8 de janeiro, com idosos, com mulheres, com mães, com bandeira nas costas, com a Bíblia para estudar. Qual é o problema? Não pode, idoso não pode cometer crime, mãe não pode cometer crime, religioso não pode cometer crime. O crime não é independente da pessoa, o crime é independente do que está a Constituição dizendo. É isso, as leis dizendo. Todo mundo pode cometer crime. Se tiver na lei que aquilo lá é um crime, independente de quem cometa, eu, você, meu pai, minha mãe, seu pai, seu avô, é um crime, pô. Não faz sentido, tá vendo? É tentar construir uma ideia do que as pessoas que estavam lá, por serem idosos, por serem mães, por serem pais, não cometeram crimes e merecem anistia. Mas calma aí, quanta mulher é presa por tráfico e tem filho? Quanto homem vai na igreja e é assaltante? Então, uma coisa não anula a outra. Pode ser um caminho de saída, a igreja e outras coisas, mas não quer dizer que uma coisa anula a outra. Com forças armadas, com armamento, com o núcleo financeiro, com o núcleo político, com apoio de instituições, inclusive fora do Brasil. Que golpe é esse, meu Deus do céu? Onde, inclusive, o atual ministro da Defesa, José Múcio, disse há poucos meses, no programa Roda Viva, que 8 de janeiro não foi golpe. Mais ainda, 2 outros ex-ministros da Defesa falaram a mesma coisa. Mas aí, e daí? Os ministros da Defesa não julgam, é a opinião deles. Não o que realmente aconteceu, não o que realmente a justiça está apurando. É a opinião deles. Para você pode ter não sido golpe, para mim foi. Mas para eu e você, independente do que a gente acha, o que acha é quem julga essas coisas. E é o Supremo Tribunal Federal, e acabou. Então, respeitar as instituições. Que, mais uma vez, a gente tem vídeo aqui no canal. Não respeitar as instituições corrói a democracia. Nelson Jobim e Aldo Rebelo. Mais ainda, José Sarney falou a mesma coisa. E poderia aqui dizer o mesmo para quem está no carro de som. Bom, José Sarney, olha lá. O José Sarney. Boa, quase nenhum escândalo de corrupção, quase nada, um político mais antigo do que todos nós. Vamos lá. De golpe vocês não estariam aqui. E nós queremos justiça, queremos pacificação, queremos o bem do nosso país. E agora, para atender uma pessoa da faixa, que agora o fica assim. O ano que vem temos eleições. Agora fica interessante, porque o vídeo
dessa semana foi justamente sobre isso. Sobre a polarização no Congresso e a estagnação da política no parlamento. Vamos lá. Carro para comício. É um carro para nós dizermos a verdade. Mentira, é um comício e é um comício já para lançar o Tarcísio, tá? É que não pode ser dito porque senão acaba dando problema na justiça eleitoral. Mas é isso que está acontecendo. Essa é a verdade que está lá em João 8,32. Mais uma vez, misturando política e religião. Mais uma vez, perigoso essa mistura, independente de que lado do espectro você esteja. É muito perigoso. Manipulador, desonesto, tá? Ao meu ver, muito desonesto é manipular as pessoas com a política e a religião misturada. Porque às vezes você não sabe se o cara está falando de Deus, se o cara está falando de proposta, do que ele está falando. Queremos que o nosso time seja campeão, nós temos que investir. Nós temos que acreditar. Nós temos que entender que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Coisa aqui demora um tempão para conquistar sua amada ou seu amado. E depois valeu a pena o sacrifício. Dizia a vocês, não interessa onde eu esteja. Não interessa a covardia que porventura façam comigo. Eu tenho certeza que o objetivo final não é prender. Você viu? Acharam uma pessoa negra na plateia ali, né? Na multidão. Então, tem um viés. Tem tentando passar alguns tipos de mensagem, assim, pela câmera, apesar que em cima do trio é só o filho do presidente, os pastores, enfim. É eliminar. Logicamente, não quero ser preso e nem morto. Mas não posso fugir da minha responsabilidade. Não posso fugir da verdade. Não posso fugir da minha palavra para com vocês. E digo, estaria muito bem se estivesse do outro lado. Mas não estou. Estou do lado de Deus, pátria, família e liberdade. Tá vendo? De novo, um slogan fascista, né? Deus, pátria, família, liberdade. Mas é o que eu digo de novo. A gente vai ter um vídeo depois, mais pra frente, só sobre religião e política. Vale a pena misturar? O político sim, né? Mas pra população, acredito que não. Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. É aí que tá. Ele quer 50% da Câmara e 50% do Senado. Com isso, independente do presidente que esteja, se qualquer partido ou qualquer ideologia tivesse ideologia ainda mais radical, tivesse 50% da Câmara e 50% do Senado, acabou, vai fazer o que quiser com esse país e tudo vai cair na conta do presidente. A conta nunca cai no colo da Câmara. A Câmara aprova o orçamento, a Câmara desaprova o orçamento, a Câmara cria a lei, a Câmara derruba medida provisória, a Câmara mexe em tudo e cai no colo de quem? Do presidente. Então o que ele quer não é um país que tenha continuidade, é mais uma vez um país que fique travado. O país está crescendo apesar da política. O brasileiro se adapta apesar da política. Então, o vídeo de, acho que de sábado, foi justamente sobre isso. Tarcísio, quando eu falo isso, tem outros 50% pro republicano, pro PSD, pro PP, pro MDB. Ele quer 100% da Câmara de direita, ele quer 50% só do partido que ele tá hoje. União Brasil, se vocês me derem isso, não interessa onde esteja, aqui ou no além, quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. É isso que eu falei até agora. Nós elegeremos o nosso presidente da Câmara, o nosso presidente do Senado, o nosso presidente do Congresso Nacional, a maioria das comissões de peso do Senado e da Câmara, lá no Senado. Mais uma vez, ele entendeu não, agora eu quero que vocês entendam. Que se isso acontecer, independente do presidente, você não precisa ter um presidente de um partido X ou Y. Se um partido tiver 50% da Câmara, acabou, esse partido é o que governa. Independente se o partido é de direita ou de esquerda, se o presidente é de direita ou esquerda, se um partido de direita tiver 50% da Câmara, ou um partido de esquerda, esse partido governa o país e tudo vai cair em cima do presidente, como sempre. Na sabatina, nós decidiremos quem conseguirá nessa missão ou não. Nós indicaremos os integrantes da agência. Nós escolheremos, e não o presidente.
o presidente do Banco Central e todo o seu secretariado. Nós seremos os responsáveis pelo destino do Brasil. E dou um recado: não quero isso para perseguir quem quer que seja. Não quero isso para revanchismo. Eu quero... Aí já mudou um pouco o discurso, né? Na parte que antes tinha muito, né? Na primeira eleição e no final do mandato, né? Quando perdeu, tinha muito revanchismo. Agora, aparentemente, essa é um discurso que mudou. Pelo futuro do meu Brasil. Não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho uma paixão pela minha pátria. Nós juntos, ao longo dos últimos... Não se iluda, todo político tem obsessão pelo poder, tá? Porque se não fosse a obsessão pelo poder, não faria tudo o que fez para até chegar lá. Então isso realmente é uma mentira. Sim, a obsessão pelo poder junto com o amor à pátria pode existir. Mas se o político não gostasse de poder, ele não seria político, ele seria qualquer outra coisa. Dono de uma ONG, professor numa escola pública, e diversas outras profissões que amam a pátria e são tão dignos. Mas o político tem que ter amor pelo poder, porque senão não se sujeita a tudo que acontece. Vai chegar lá. Fora de época de Copa do Mundo. Voltamos a cantar o nacional com vibração. Voltamos a falar em família, célula da sociedade. Mais uma família, célula da sociedade, como eles determinam, né? Então, do jeito que eles acham correto, conservador, até mesmo retrógrado, muitas das vezes retrógrado, mas até aí tá certo, não tem muita diferença. Colocamos contra a ideologia de gênero. É inadmissível perverter crianças e se quantidade das escolas. Esse aí, o grande patrimônio dos nossos filhos. Nós entendemos o que é legítimo direito à defesa. Filho de morte por arma de fogo diminuiu no meu governo. Todos passaram a ganhar comigo, do empresário ao mais humilde. Vocês não viram durante a pandemia, onde muitos governadores e prefeitos pregaram ou fiquem em casa, a economia de quem depois, como nós temos no auxílio emergencial, não houve um. Com tudo isso, ainda a gente está numa economia boa. Então, o negócio do fique em casa, gente, na minha cabeça, estou tirando essa informação da minha cabeça. Era muito melhor para o governo se tivesse mais mortes. Certo? Se tivesse mais mortes era melhor. Apesar do número altíssimo, o meu pai faleceu na época da pandemia. Mas quem estava mais sujeito à morte era os idosos, e isso ia desafogar o sistema previdenciário, ia sobrar mais dinheiro para o governo investir. Mas, graças a Deus, não passamos por tudo isso, com erros e acertos, e a gente vai falar disso também. Tem vídeo já no canal sobre a pandemia e tudo mais. Só saca supermercado. Nenhum prefeito do Brasil ou do Nordeste atrasou a sua folha de pagamento, em especial 13º. Atendemos a todos com dignidade. Aumentei em 1 ponto percentual o fundo de participação dos municípios. Levamos água para o Nordeste. Triplicamos o Bolsa Família. De novo, você vê que ele volta de novo para mais um corte do TikTok, tá? Então isso aí é mais um discurso de novo para um corte do TikTok, falando tudo que ele fez. É exatamente isso. Aí isso vai virar corte no TikTok. Ele já constrói o discurso pensando nesses cortes, tá? Isso não é feito aleatoriamente, tá? Mostrando que quem porventura arranjasse um emprego ainda ganharia mais uns R$200. O Brasil estava voando. Tivemos uma excepcional política externa, capitaneada, em especial, pelo Ministério da Agricultura, da Tereza Cristina. A política externa não existiu, né, no governo. Tanto que o cara lá, o ministro dele, queria ser pária da sociedade, queria ser a sociedade que ele fosse fora da sociedade internacional, né, seja separado, porque não existiu, né, tanto que o Bolsonaro não pôde viajar, teve que fazer fraude na carteirinha, não sei o que, por causa da vacina. O negacionismo do Bolsonaro, realmente o governo dele foi bem ruim. Para onde ele foi lá ver o Putin, né? O Biden nem recebeu ele, não foi nos encontros do Mercosul, não foi nos encontros da ONU, simplesmente deixou para lá. Comércio com o mundo todo. O Tarcísio, com apenas 7 bilhões por ano, fez milagre. A pequena grande Tereza Cristina. Obrigado por ter aceitado o meu convite. O Tarcísio fez milagre com 7 bilhões para a infraestrutura. E assim foram a maioria dos meus ministros. O Rogério Marinho, que não havia sido reeleito federal em 2018, levou água para o Nordeste e fez milhares de obras. Foi eleito senador na última eleição com uma vaga apenas. Não, esse negócio fez milhares de obras, mas não é isso que o governo tem que fazer. Tem que exaltar o governo por fazer o mínimo.
E não é só esse governo, não. Qualquer governo, tá? O governo Lula, o governo Dilma, o governo Temer, exalta para você fazer o mínimo. A mesma coisa que ele falou assim, ó, eu aqui fiz vídeo no YouTube. Porra, mas eu faço isso todo dia. Ah, porque, ó, eu trato bem minha esposa. Pô, mas é o mínimo que você tem que fazer. Pô, na minha casa, graças a Deus, a gente trabalha, não falta nada. Pô, mas não é o mínimo que você tem que fazer. Sério que o governo tem que ser exaltado pelo mínimo? Qualquer governo tem que ser exaltado pelo mínimo. E agora, ele é o grande ídolo do Rio Grande do Norte. Lá, nas pesquisas, nós estamos na frente da esquerda. Lá em Alagoas, estamos na margem de erro com a esquerda. Na Bahia, uma perda enorme. Na Bahia do João Roma, uma perda enorme da esquerda. No tocante, a posição de aceitação. Olha lá, posição de aceitação. Perderam na Bahia. Por que perderam na Bahia? Porque a proposta era ruim. Porque é um estado normalmente de esquerda, os candidatos eram ruins. E aí entra com um termo técnico, posição de aceitação. Temos como resolver o Brasil. Impedida. Nós temos como resolver o Brasil. Gente, vamos lá. De novo é isso. Todo político tem, né? Como resolver o Brasil. O Lula, a Dilma, o Temer, o Bolsonaro. Mas por que não resolveu? Porra! Por que não resolveu? Porque não é fácil. Porque não existe o político milagroso. Não existe o político salvador. Certo? Você tem que votar no seu deputado e no seu senador, sim. E acompanhar o mandato deles. Não existe um presidente milagroso. E não adianta. Não tem discurso que vai me fazer engolir isso. Me dei 50% da Câmara. E 50%. Pô, se ele consegue resolver o problema, por que ele precisa de 50% da Câmara? Porque não vai, não tem presidente que vai resolver, não existe esse cara, não existe. O que resolve uma Câmara bem feita, uma Câmara dos deputados e senadores comprometidos com o país, não o que nós temos hoje. E ele vai repetir isso muitas vezes daqui pra frente, presta atenção. Mais. Nem eu preciso ser presidente. O Valdemar. Olha lá, nem eu preciso ser presidente. Tá, você não vai ser, você não pode ser. Então aqui é a primeira vez que o Bolsonaro entra no eu não preciso ser presidente. Do Partido Liberal, nós faremos isso com vocês. Me processam. Não me processam por corrupção, por desviar recursos da Petrobras, por ter assaltado o fundo de pensão do Banco do Brasil ou dos Correios. Não me processam por ter achado dinheiro no apartamento meu, ou ter um sítio em algum lugar, ou um apartamento na beira da praia. Me processam por uma fumaça de golpe. Que golpe é esse que até hoje o Mossad não dá? Aí é legal, porque ele pega acusações feitas realmente a outras pessoas, inclusive ao presidente Lula, não tem um apartamento na frente da praia, que sim, foi condenado pelo Sérgio Moro sem provas da condenação. E realmente não teve. Você pode pegar lá, ler a sentença do sítio, do apartamento, e você vai ver que não tem prova. Ah, mas é lógico, gente. Claro, dá trabalho ler, dá muito trabalho acreditar numa coisa que você não gosta. Então, assim, eu gosto da direita, então eu vou escutar alguma coisa da esquerda e vou achar que tudo aquilo é mentira. E eu gosto da esquerda, então eu vou escutar tudo que for da direita que é mentira. E não é assim, não se deixe ser manipulado. As coisas são muito mais complexas. Aqui a gente tenta trazer um pouquinho de informação com o artigo para você ler, para você abrir a sua mente. Mas nada é complexo. Estou dizendo que você não precisa votar mais na direita nem na esquerda, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que mesmo quando você for votar, você entenda que às vezes aquele seu voto para presidente é um voto que você vai dar, mas sabendo que ele é um bosta. Mas você tem que procurar um deputado ou um senador que te alinham melhor, tá? E você possa cobrar esses deputados. Porque o presidente você nunca vai conseguir cobrar, mesmo, enfim. Né? O presidente não vai ler seu e-mail, mas os deputados e senadores, eles leem. Minhas senhoras, meus senhores, obrigado por mais esse momento. Nós temos alternativa, mas ela se perpetua pela confiança entre nós. Não me sinto bem na posição que me encontro e omiti me calar. Eu apelo aos três poderes da República. Sentem, conversem, pacifiquem o Brasil. Vote de liberdade, esses inocentes do Rio de Janeiro. Quem porventura quebrou alguma coisa, que pague. Aí você vê, a pacificação é só se libertarem os prisioneiros aí do dia 8 de janeiro. Então é assim, sentem, conversem e libertem. Então, o que nós queremos é que vocês entrem em paz, mas do nosso jeito. Não do jeito que
está se desenrolando. Enquanto isso, vai ter essa paralisação no Congresso, porque a direita e a extrema-direita são maiorias. Mas julgar e perder de baseada, isso não existe em nosso ordenamento jurídico. Não quero crer que seja vingança de uma pessoa ou de outra. Todo o Brasil sabe o que está acontecendo. Nós queremos um Congresso altivo. Nós queremos um Supremo respeitado. Nós queremos um Executivo trabalhando. Não querem. A partir do momento que se faz manifestação para acabar com a moral do Supremo, não, você não quer um país com um Supremo altivo. Você quer um Supremo do jeito que você possa manipular. Você não quer um Congresso em paz. A partir do momento que você não cumpre o que é acordado com o Executivo. Você quer um Congresso degradado. Então, não é um discurso que é bonito, que vai gerar muito TikTok, mas que a verdade mesmo está bem para baixo. E não em alianças momentâneas por parte de uma minoria em causa própria. O Brasil é um país fantástico. Repito, ninguém tem o que nós temos. Quem tem uma biodiversidade como a nossa, terras agricultáveis como a nossa, belezas naturais, um povo, amigos. Aí ele já não tá sabendo mais o que falar. Ele pegou leve, não atacou diretamente ninguém, né? Então aí agora já tá falando de realmente do que nós somos bons, agricultura, biodiversidade e tudo mais. Então aqui no Brasil, me desculpe os casados, eu sou casado com a mais bonita das bonitas. Aí tem que exaltar, né, sempre ele, que eu sou bom, que muitos políticos usam essa estratégia e funciona bem. Nada como homem, com o seu coração apaixonado. E 3 is. A todos vocês, muito obrigado por esse momento. Esses 3 is é lamentável, né? Eu acho que é até vergonhoso. Mas pega, né? Pega legal, ainda mais um povo que admira incondicional, né? O Bolsonaro. Porque existe esse povo, tá? Que admira incondicionalmente um ídolo político. Vamos se preocupar com as eleições do ano que vem. Vamos mudar o destino do Brasil. Obrigado, São Paulo. Obrigado, Brasil. Brasil, acima de tudo. Tá aí o discurso do final de semana, né? Então, só para ficar claro, eu não tinha mais do que 12 mil pessoas ali no discurso, sim. No passado, no passado juntava-se 40, 50, 100, 200, 300 mil pessoas para escutar o presidente, porém, o ex-presidente. Porém, sim, a população também não é toda burra. Você vê os depoimentos, você vê Mauro Cid falando, você vê os coronéis, você vê a gravação, então a população, a população que era fervorosa, que às vezes nem comentava na rede social e ia para escutar, foi baixando. Hoje o que sobrou muito é bot, né? Os bots que a gente já tem vídeo aqui no canal explicando como os bots funcionam, como é que eles agem, como eles espalham fake news. Tem esses bots que estão aí fazendo muito zoom em cima do Bolsonaro, do bolsonarismo, repercutindo muita coisa, e as pessoas acabam deixando de acreditar realmente no que está acontecendo, nas declarações, porque ninguém é tão meio burro, tão tapado. E vai sobrar aquela pequena parte de fãs incondicionais, porém o Bolsonaro não vai ser eleito, sim, quem ele indicar vai ter bastante apoio, porque ele, querendo ou não, é a referência da direita. Se ele saísse candidato hoje, eu acredito que, como ele é a referência da direita, ele teria bastante voto, mas assim que despontar uma pessoa, o Tarcísio, o Zema, enfim, alguém, ele vai ser esquecido e colocado a escanteio, e é isso que ele também não quer, né? Bolsonaro vai ser preso? Eu acho que não, pela idade, por muitas coisas, né? E até porque pelas doenças realmente que ele tem depois da facada, tudo mais, que drenam a vida dele, querendo ou não. Acho que não. Porém, ele vai ser uma prisão domiciliar ou algum tipo dessas medidas cautelares. Mas, só para encerrar, isso aqui é uma coisa que, quando você escuta o discurso de um político, eles são bons, tá? Todo político populista tem um discurso bom. E normalmente
tanto da direita quanto da esquerda, o discurso é igual, certo? É o do populista, eles contra nós contra eles, alguém acima de nós que controla tudo, enfim, e são coisas que a gente não vê nada novo, né? Não tem algo novo. Agora que vai começar as eleições, agora que eu digo daqui 7, 8 meses começam as eleições para valer, e os políticos, a gente vai fazer bastante análise de discurso, análise de proposta, mas hoje essa aí foi a do final de semana. O bolsonarismo está em queda, o Bolsonaro já não rege e não conduz tantas pessoas para a rua, então fica a análise aí para vocês. Se vocês quiserem que eu traga análise de alguns outros discursos, tanto da direita quanto da esquerda, estamos aqui para isso. Valeu, deixa o like, obrigado, muito obrigado e tchau, tchau.